Oi! Vou falar, amiga. Oi, tudo em ordem? Então vamos dar continuidade às nossas conversas, né? E esse ano a gente vai tentar fazer com que você não esqueça daquilo que a gente fala. Oi, Cíntia! Daquilo que a gente fala, do que a gente se propõe a fazer durante o ano. Então, nós vamos estar retomando semanalmente os temas, nós vamos estar retomando novamente todas as nossas conversas para quê? Para que a gente não entre no piloto automático, né? Oi, Patrícia! Oi! Hoje nós vamos falar de um tema assim bastante inerente ao ser humano, né? A preguiça é algo assim inerente ao ser humano e se a gente não toma conta dela, ela toma conta da gente, né? Isso quem falou, né? Ele não falou com essas palavras, né? Mas teve um filósofo que falou isso, esqueci o nome, me fugiu o nome da memória agora, ai Jesus, me fugiu o nome. Ele fala assim, que se nós não tomarmos conta da preguiça, ela toma conta da vida da gente e leva a gente para onde ela quiser, né? Então nós precisamos tomar conta enxergar pra gente aonde a gente qual é o lado nosso, né, que a preguiça tá afetando e dar um checkmate nela, fazer um check-out nela. Vamos ter preguiça? Vamos ter pro resto da vida, até morrer, porque ela é inerente, né? Mas a gente pode ter o autocontrole. Nós podemos nos conhecermos, ver aonde ela tá pegando e assim ter uma qualidade de vida melhor, né? Vamos lá. Nós falamos no começo, né? Nós começamos com o sentido da vida, né? Que o que rege a minha vida, para onde eu estou indo, de onde vim, né? Para onde eu vou. E e a gente estava ensinando como fazer uma forma que a gente faz de organizar o nosso tempo, de organizar a nossa vida, para que a gente encontre um sentido dela. E a gente organizando os nossos horários, a gente organizando o que a gente quer para nossa vida, a gente consegue encontrar pelo menos um sentido para que a gente possa estar nesse barco, nesse navio, né, chamado vida. E nós falávamos sobre a gente fazer as metas, né? Pelo lado emocional, lembra que a gente tinha falado? Pelo lado emocional, pelo lado espiritual, pelo lado físico, financeiro e profissional, né? Nós falávamos que pra gente colocar meta em todos esses aspectos da nossa vida, para que a gente possa chegar no final do ano, né, dezembro, a gente escreve tudo isso, né? Lembra que a gente tô só retomando da live passada para que a gente possa ter uma continuidade e levar até o final do ano, né? Então eu só tô retomando para que a gente possa refrescar um pouco a nossa memória daquilo que a gente vem conversando, né? Não tem como a gente ter uma vida organizada se a gente não tem metas, se a gente não tem foco, né? É como o gato falou para Alice, se você não sabe para onde quer ir, para qualquer caminho serve, né? Então, para onde você quer ir, aonde você quer chegar, e a partir disso você ter as tarefas em cada setor e ir acompanhando e monitorando. Por isso que é importantíssimo a gente escrever. Por que eu digo escrever? Porque quando a gente escreve, tira da mente e põe no papel, é como se fosse um espelho da memória,
né? A gente não se olha no espelho, olha lá no espelho, vê se eu tô bonita, se eu não tô, se tem olheira, se eu não tô, se meu cabelo tá arrepiado, se não tá e assim por diante. Então, é a mesma coisa. Quando a gente escreve que é subjetivo, que tá na nossa cabeça, que a gente não pode pegar, que a gente não pode palpar, é como se fosse um espelho, algo material que se materializou, mas que eu não posso pegar, né? Então ele se materializou. E a partir do momento que as coisas, quando elas se materializam, elas são mais fáceis de ser monitoradas, acompanhadas e muitas vezes muda também. Os nossos planos mudam, sonhos mudam, tudo muda, né? Então, ao longo do ano, né, a gente colocar de 2 a 3 metas no máximo em cada área da nossa vida. E você imagina, né? São Francisco de Assis falava, extingua um vício por ano e no final da sua vida você será um herói, né? Se a gente colocar metas para melhorar a nossa vida, pelo menos 1, 2, no máximo, não faça metas que você não possa cumprir. Não faça metas que não são ecológicas. Não faça metas para sua vida dependendo de outra vida. Por exemplo, eu quero casar, eu quero ter um filho. Isso não são metas de vida pessoais, né? Isso são sonhos, são planos, mas não são metas de melhorar a vida, né? De ter um sentido para a vida. São sonhos. Isso é outro aspecto, é outra parte, né? É outra coisa, né? Nós estamos falando de nos tornarmos pessoas maduras, nos tornarmos pessoas melhores, né? Sair da adolescência. Muitas vezes eu tenho 40 e tantos anos, mas eu vivo na adolescência, eu vivo com um piloto, como é que fala? Piloto automático, né? Com o freio de mão desengatado, né? Eu vivo de uma maneira assim que eu não tenho limites, eu vivo na impulsividade, né? E assim, a gente vive muitas vezes, não é ruim ser impulsivo, mas é ruim ser impulsivo sem saber das consequências daquilo que você vai plantar, né? Você tem que ter as suas atitudes de vida pautadas nas consequências que você tem que saber. Isso é maturidade, né? Quando a gente planeja tudo que a gente vai fazer, né? Cuidando o máximo a nossa impulsividade e sabendo que nós vamos ter as consequências, como por exemplo, eu tenho diabetes, né? Não tenho não, graças a Deus, tenho uma saúde perfeita. Mas, por exemplo, eu tenho diabetes, mas eu vou comer açúcar, né? E eu como muito açúcar, o que acontece? Né? Eu tenho que saber que essa é uma atitude, que eu tô tendo uma atitude completamente irresponsável. Que eu vou colher lá na frente, vai ser o quê? Vai ser a doença bem piorada, né? Quem não sabe até a morte. Então, muitas vezes a gente vive no dia a dia mesmo, vivendo como adolescente. E que nós precisamos saber que a gente precisa ter um sentido para a nossa vida, um sentido para o nosso ano e saber onde a gente quer. Porque senão a gente vai ficar sempre voltando lá para trás. A gente alcança, conquista várias coisas, mas daí num passinho errado que você você volta tudo para trás de novo, né? Então é isso que a gente quer nesse ano, eu e vocês juntos nós vamos cuidar. Né? E quem sabe chegar lá no final do ano, eu abrir aquele meu papel, lembra que eu tinha falado do papel, da gente escrever lado emocional, financeiro, físico e todos esses aspectos eu escrever 2 ou 3 pontos que eu quero melhorar, né? Pontos fracos que eu quero melhorar e pontos fortes que eu posso aprimorar, né? Então, escrever tudo, porque quando a gente escreve é um espelho da nossa memória, né? Daquilo que está dentro da cabeça da gente. E o que acontece?
A falta de organização, ela nos traz... A falta de organização... Quando a gente chega num limite, assim, máximo, de tudo que a gente já leu na vida, de tudo que a gente já aprendeu na vida, a gente entra como se fosse num marasmo. A gente entra, parece que se fosse num barco solto no mar, sem como é que é o nome daquele negócio assim? Sem o leme. E muitas vezes acontece isso na vida da gente, né? A gente com mais de 50 anos, né? A gente já não sabe mais o que a gente já viveu de tudo. E a falta de sonhos, e o que acontece, o que tem acontecido hoje em dia, né? Hoje em dia nós estamos sendo, a gente está sendo assim, estamos sofrendo algo que chama, hoje minha memória tá ótima, né? Tá para perceber. É como se a gente tivesse vivendo, ser ocupado demais é sinônimo de, ser ocupado demais é sinônimo de ser bem sucedido, e isso é errado, né? A gente precisa ser bem sucedido, é aquele que sabe, por exemplo, que o trabalho, né? Tem muita gente que fala assim, ame o que você faz, trabalhe com o que você, ame o seu trabalho e nunca terá que trabalhar na vida. Isso é a pior mentira que existe, né? É a pior mentira que existe. Por quê? Porque o trabalho, ele tem os seus pontos ele tem os seus pontos altos e tem os seus pontos baixos, né? Se você quer uma tarefa para você quer algo para um trabalho que você seja sempre feliz, que te dê sempre prazer, isso não existe. Tem muita gente que quer deixar de ser uma coisa para ser outra para ter mais prazer, né? Então isso que a gente está vivendo no mundo de hoje, nós estamos vivendo no mundo que a gente precisa viver o prazer todos os dias, né? E isso é algo assim que tem vindo na nossa cabeça de uma maneira assim, como se fosse uma tempestade, que a gente tem que ser feliz, que a gente tem que fazer, amar aquilo que a gente faz. Claro que a gente tem que amar aquilo que a gente faz, mas nem todo dia a gente ama aquilo que a gente faz, né? Nem todo dia a gente gosta de fazer o que a gente faz. Às vezes é um saco, né? Às vezes não, às vezes a gente tá feliz fazendo aquilo, mas às vezes não, né? O hobby não é assim também? Quando você tem um hobby, tem dia que você quer, tem dia que você não quer, e é algo que te dá um extremo prazer, né? Então nós precisamos cuidar também com essa mentalidade e que a gente tem que estar sempre fazendo algo que nos dê prazer. E a vida não é bem assim. A vida adulta não é bem assim. A vida adulta é diferente, né? O adolescente, ele pensa assim, a criança, ela pensa assim, mas o adulto não. Tudo que o adulto faz tem consequências, né? E é disso que a gente precisa saber, e é disso que a gente precisa estar sempre em conexão, né? Para saber que tudo que a gente faz tem consequências. Então vamos lá, o que a preguiça tem a ver com tudo isso? Depois que a gente falou do sentido da vida, né, de como a gente encontra um sentido para nossa vida, na nossa vida pessoal, sem a gente depender dos relacionamentos, sem a gente colocar o peso das nossas conquistas no outro, né? A gente tem que colocar os pesos, as conquistas têm que ser pessoais, não familiares, e não para filho, não para marido, e não para ninguém, é pessoal, né? Isso essas outras conquistas, elas são assim, elas são consequências, mas primeiro tem que ser pessoal. Isso é egoísmo? Não. Quanto mais você se cuida, melhor você se torna. Quanto melhor você se torna, mais você se conhece, e quando mais você se conhece, melhor você se torna, melhor você pode oferecer para o outro, né? Então isso é ao contrário do egoísmo, né? Então assim, o que a preguiça tem a ver com tudo isso? Porque quando a primeira coisa que quando a gente pega um papel em branco, né, e a gente vai escrever aqueles nossos pontos que a gente tem que melhorar, a gente já começa a preguiça a tomar conta. Então, como que a gente percebe que a gente está com preguiça? Quando você precisa fazer algo e você tá empacado, você não consegue dar o primeiro passo, né? Porque assim, você quer fazer alguma coisa, você quer... Pera aí um pouquinho. Duda, vaza.
Ela tá me atrapalhando. Oi, Raque. Que saudade você. Então vamos lá. O que a preguiça tem a ver com a falta de organização e o que a preguiça tem a ver com a falta do sentido da vida? Bem, tudo começa no pensamento. Tudo. Exatamente tudo. A nossa vida inteira, tudo que a gente começa no pensamento. Começa de forma o quê? Subjetiva, né? Começa de um jeito assim, algo assim, que assim, começa pela manhã. A nossa vida começa pela manhã, que é quando a gente determina, pela manhã a gente determina o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer. Olha só, perceba bem, se aquele dia você acordou e você falou assim, hoje eu não vou na academia nem a pau. Não adianta, pode vir o Papa falar pra você que você precisa ir na academia, que você não vai, porque você já decidiu que você não vai. Então, o poder da decisão é nosso. E as consequências das decisões também são nossas. Então, a partir do momento que eu decido algo, eu levo isso até o fim. Às vezes eu posso mudar minha opinião no meio do caminho, mas não vai ser mais com a mesma intensidade. Não vai ser mais do mesmo jeito, vai ser diferente. Então, tudo começa no pensamento. Do pensamento, olha, você vê como que tudo é subjetivo, a gente não pode tocar. Né? Diferente de um fio de cabelo, do meu óculos aqui, é diferente. Né? Falar nisso, deixa eu arrumar ele aqui. É diferente, a gente não pode tocar. Por isso que a gente tem que escrever para ser o espelho, algo material. Do pensamento, ele vira um sentimento. Né? Eu começo a sentir aquilo. Primeiro eu pensei, depois eu sinto. E depois o que acontece? A ação. Né? Vem o meu, aquilo que eu faço. Né? E depois da ação, o que vem? O resultado. Olha só, se você foi tomado pelo espírito da preguiça logo cedo, logo pela manhã, o seu sentimento já vai ser diferente, a sua ação já vai ser diferente e o seu resultado vai ser diferente. Né? Então, se você tá com uma meta para o ano, você tem que pensar naquele dia como atingir a meta ou não. Né? Então, assim, a partir do momento que você engatou a primeira, nós começamos o ano de 2019, mês de janeiro nós engatamos a primeira, nós colocamos metas pra gente pro ano de 2019, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso monitorar. E como que eu monitoro? Monitorando o quê? A preguiça. Não adianta eu falar de técnica, não adianta eu falar de como dobrar isso, como você fazer rotina, se você não dominar a preguiça. É a primeira coisa que deve ser pensada na nossa vida, é se eu domino ou não a preguiça. Então, muitas vezes, eu atendo bastante, né, online, e nos atendimentos, assim, o que eu mais escuto é assim, Tatiana, é assim, eu fiz o curso com você, mas assim, eu não consegui captar muito cliente, eu não estou conseguindo exercer bem o meu papel, eu não tô conseguindo. E a maioria das coisas que eu escuto é assim, né? Geralmente, é muito difícil, assim, é muito difícil ser outra. Até hoje eu não peguei nenhum caso que não fosse outro, diferente disso que eu vou falar agora. Geralmente eu pergunto assim, como é que faz a sua vida como pessoa, né? Eu, Tatiana, nascida em 26 de junho de 1974, e a hora que eu der baixa daqui, que eu for para outro lugar, né, der baixa no cartório, vai ser eu sozinha, eu vim sozinha, eu vou sozinha, né? Então, o que vive em torno da gente é a nossa comunidade, mas eu preciso pensar como ser único, como eu sozinha, né? E eu preciso pensar como um ser sozinha, pensando na comunidade, né? A comunidade que eu vivo.
marido, filho, ou se eu não vivo com ninguém, então assim, mas eu preciso ter o meu ideal de vida sozinho. Aí então eu sempre pergunto, qual é o seu ideal? Quais são os pontos que você tá batendo em cima? Quais são as coisas que você tem lutado para melhorar? Como que você tá se vendo, né? Como que tá o seu autoconhecimento, o seu autocontrole, né? Como que você tá monitorando a sua vida conforme vai passando o tempo, né? Aí geralmente as respostas são assim, é aí que eu tô com dificuldade. Quando a pessoa está com dificuldade aí, ela fica com dificuldade em todo o resto. Por quê? Porque a nossa mente criativa não consegue entrar em ação. A mente criativa, ela só entra em ação quando o cérebro ele é exercitado. Eu estava lendo num livro esse final de semana do Inácio Laranhaga, chama-se Mostra-me o Teu Rosto. Ele fala assim que se a gente não alimenta a fé, a espiritualidade com a palavra, com reuniões e assim por diante, o que acontece? A gente vai tendo uma anemia espiritual e a gente começa a não aceitar a vida como ela é. A gente começa a brigar com a vida. E quando a gente começa a brigar com a vida, porque a vida ela tem um fluxo, é como um rio, ela tem um fluxo. E se eu brigo contra a vida, eu tô nadando contra. Então, muitas vezes o sofrimento bate na nossa porta, o sofrimento chega na nossa vida, geralmente por algo que eu fiz. Geralmente é algo que eu mesmo plantei e eu tô colhendo, né? E eu não aceitando isso é não aceitar aquilo que eu fiz. Então, gente, a gente precisa acordar para isso. Porque muitas vezes o que a gente tá sofrendo, muitas vezes o que a gente tá passando é algo que a gente fez e que a gente plantou e a gente só tá colhendo. Então, a gente precisa, primeira coisa, aceitar a vida e as condições de vida que eu tenho hoje. Aceitar aquilo como o quê? Como um aprendizado, né? Como algo assim que vai me acrescentar. Porque da próxima vez eu não vou agir assim, eu vou agir diferente, né? A próxima vez que eu me colocar numa situação, diante de uma situação parecida, eu vou agir diferente. E isso é ser adulto. Isso é ter maturidade. E a gente vai estar em busca de ser adulto, de ter maturidade até o fim, até a gente morrer. E quando a gente olhar para trás, a gente vai ver assim, puxa vida, né? E a gente vai crescendo, a gente vai ampliando a nossa consciência. E a mente criativa, ela só consegue entrar em ação quando a gente alimenta o nosso pensamento, quando a gente alimenta o nosso sentimento, quando a gente alimenta a nossa ação, porque a gente está pensando no quê? Num resultado. Agora, se você vive sem querer um resultado, sem estar em busca de algum resultado, você não vai pensar lá atrás. Você não vai pensar lá no seu pensamento. E o que vai acontecer? Qual que vai ser a primeira coisa que vai acontecer com você? O que vai tomar conta de você? A primeira coisa que vai tomar conta de você? A preguiça. A preguiça, ela é simplesmente o mal do século. Por quê? Ficou mais fácil agora a gente ver imagens no Instagram e ver imagens no Facebook do que abrir um livro e ler. Porque é mais fácil a gente ver a imagem do que ler, né? Então ficou mais fácil a gente ouvir e ficou mais fácil. Antes era só rádio, né? Agora é rádio, agora é televisão, agora é podcasts, e assim por diante, YouTube e assim por diante. Então, o que faz você ser quem você é? É aquilo que você lê, é aquilo que você come e é aquilo que você fala. E como que você alimenta tudo isso? Olhando o Instagram? Se alimentando de notícia trágica? Se alimentando de fofoca? Não. A gente precisa se alimentar de coisas o quê? Que faz a gente pensar. A gente precisa estar em contato sempre com algo que faz a gente pensar. O autoconhecimento, ele tem sido assim, sensacional. Por quê? Porque geralmente as pessoas elas são parecidas umas com as outras, então fica mais fácil a gente se relacionar.
Hoje, né, janeiro de 2019, se em janeiro de 2018 eu tivesse levado aqueles meus propósitos, eu não ia estar passando o que eu estou passando agora. Não ia estar passando, eu ia estar passando por outras coisas, mas eu não ia estar passando agora, porque eu sei que eu deixei se perder no meio do caminho. E a minha missão qual é? Minha missão aqui, eu fiz uma promessa, sabe? A minha missão aqui é tentar fazer com que o máximo das pessoas, né? Primeiro eu queria tentar fazer que a minha história seja conhecida pelo máximo de pessoas. Então eu escrevi um livro para saber o que, para que as pessoas soubessem o quê? Que depressão tem cura, sim, né? Que a falta de perspectiva da vida tem cura, sim. Que a falta de não ter sonhos tem cura, sim, né? E hoje eu quero falar para você assim, isso que você tá sonhando para sua vida agora, eu fiz um propósito, uma promessa, né? É entre eu e a minha missão. É fazer com que você leve esse propósito, essa promessa que você tem para sua vida até o final de 2018, até o final de 2019. Então, por isso que nós vamos estar aqui semanalmente tentando lembrar você, né? Isso eu faço para mim também, né? Porque eu quero levar tudo aquilo que me esclareceu em 2018, né? Que eu não quero deixar se perder no meio do caminho. Então, eu quero, sim, compartilhar com todo mundo também. Quem tiver afim também de não deixar os seus sonhos, a sua vida, os seus projetos se perder pelo meio do caminho. Né? Então, a preguiça, ela leva o quê? A preguiça, ela leva o quê? A indisciplina. A preguiça, ela leva o quê? A bagunça. A preguiça, ela leva o quê? Ao marasmo. E a preguiça, ela leva o quê? A sentar no sofá, engordar e depois ter que fazer dieta, depois ter que alimentar. O pior de tudo isso, eu não vejo nem a comida material, porque isso a gente pode perder rápido. Mas o pior disso tudo eu vejo que é a cegueira, que a gente fica assim, cultural, mental, a gente tem preguiça de pensar, a gente tá com preguiça de agir, a gente tá com preguiça de saber aonde a gente quer melhorar. E isso tem estraçalhado vidas, tem estraçalhado famílias, porque a gente está vivendo com o piloto do carro no ponto morto e a gente tá indo assim, ó, atropelando tudo que a gente tá vendo pela frente, a gente não tá vendo, sabendo nem para onde a gente tá indo mais. Então, o que eu tô aqui para falar para vocês assim, a gente precisa ter resultados. A gente vive de resultados, né? Tudo a gente precisa colher resultados. E quando a gente vive sem colher resultados, o que acontece? A preguiça toma conta da gente aonde? No pensamento. E a preguiça tomando conta do pensamento, ela toma conta do quê? Do nosso sentimento. A gente fica uma pessoa desanimada, a gente fica uma pessoa triste, a gente fica uma pessoa assim que a gente anda, parece que tá levando a vida com a barriga, sabe? E os outros perguntam assim, tá tudo bem? Ah, vai indo. Claro que vai indo. Porque a gente não tem assim, aonde eu quero chegar, meu. Não interessa. Se você é do lar, se você é dona de casa, você tem uma missão. Então, vai aprender a fazer uma rotina legal. Vai aprender a fazer um cardápio legal. Trata a sua casa como se ela fosse uma empresa, né? Vai em busca das coisas mais baratas. Faz uma economia. Isso é um trabalho, isso é o seu trabalho. Então ele tem que ser visto assim, deixa de fazer para você ver, deixa de cozinhar para você ver, deixa de limpar a sua casa para você ver, deixa de lavar a roupa e passar para você ver o que acontece. A casa não vai dar nem para entrar, fica inabitável. Então nós precisamos de uma casa habitável. E aí depende de quem? Da quem tá no lar, daqui é do lar. Então é um dos trabalhos mais dignos do ser humano, é a mulher que é do lar. Né? E aquela que é do lar, que trabalha, que faz isso, faz aquilo, faz aquele outro,
também a gente precisa ver aonde a gente está falhando e aonde a gente está indo demais. Aonde a gente está indo de menos e aonde a gente está indo demais. E a gente ir equilibrando. Porque o sentido da vida, ele está na busca do equilíbrio. Pode ver, tudo a gente está sempre em busca do equilíbrio, né? E a gente percebendo tudo isso, a gente começa a ser curado de muitas coisas. E existe cura sim. O que é cura? Cura é a passagem de um estado para um estado mais potente de ser, né? Então nós estamos aqui com missão. Qual é a sua missão? O que você faz aqui? E é disso que a gente quer tratar esse ano todo. E eu não quero deixar você se perder no meio do caminho. Assim como eu também não quero me perder. Então eu fiz lá, eu tô retomando aqui para que se você não fez ainda, faça a sua meta, propósitos para o ano de 2019. Fecha ele a folha assim, ó. Como se fosse assim, uma folha, fecha ela assim. Escreve aqui propósitos 2019 para abrir em dezembro de 2019. Né? Na área qual? Emocional, na área espiritual, na área física, na área financeira, na área profissional, intelectual, né? Quantos livros você está lendo por mês, né? O que você está comendo, né? O que a sua família está ingerindo, né? Então, assim, são coisas que são tão simples. Mas, Tatiana, é só isso? É tão simples assim? Sim, é simples assim. É só isso, né? É só disso que a gente precisa, né? Olhar para si, porque se a gente não olha pra gente não vai conseguir olhar para o outro, né? Então, nós precisamos olhar primeiro pra gente, ver aonde a gente tá falhando e aonde a gente precisa aprimorar e aonde a gente está falhando e assim ir trabalhando isso, porque daí a gente vai ter resultado, né? E a gente tendo resultado, a gente tem um sentido da vida, e tendo o sentido da vida, é muito difícil a preguiça tomar conta da gente. Então olha só como que você está vivendo, chega para lá na preguiça e não deixa a indisciplina, a bagunça, a desorganização, a falta de foco, ao desânimo tomar conta de você, né? Então, olha, semana que vem a gente tá aqui de novo e durante a semana agora eu compartilho sobre o que a gente vai falar. Então, nós temos um caminho para fazer no ano inteiro, né? Tem todo o planejamento para a gente fazer o ano inteiro. Nós começamos com o sentido da vida, nós estamos falando agora dos malefícios, né? Porque daí a gente vai começar a falar dos benefícios da organização. Aí você vai tirar uma foto dos seus resultados no final do ano, de tudo aquilo que você conseguiu. E sabe o que acontece? Eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente vence a gente mesmo, olha só, vencer o outro é bom. É muito bom você vencer o outro. Mas agora, eu vou falar uma coisa pra você. Não tem nada no mundo melhor. Não existe nada no mundo melhor do que a gente vencer a gente mesmo, né? Oi, mãe. A gente vencer a gente mesmo. Então, é a melhor coisa que existe, né? Vencer o outro é bom. Mas se vencer é a melhor coisa que tem, né? Você chegar no final do dia e falar assim, finalizei meu dia com tudo que eu queria fazer e finalizei e vou deitar a cabeça no travesseiro e vou dormir porque eu consegui, né? Eu consegui o quê? Me vencer. Aí vencer o outro perde um pouco até o sentido, sabe? Porque daí você para até de competir. E assim vai. Isso aí vai, uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra, e você vai vendo assim, por que você não fez isso antes, né? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tomei certas decisões antes? Por que eu não tomei certas atitudes antes? Por que eu não fui alegre antes? Por que eu não... Aí você vai ver, né? Que uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, e a gente vai ver no resultado lá na frente, tá bom? Até semana que vem. Tchau!